Oi, meu povo! Bom, hoje a gente vai fazer mais um vídeo aqui sobre a Casa Targaryen, que é o mais importante de toda a crônica de Gelo e Fogo. A minha opinião é essa e é apenas a que basta, com licença. E hoje a gente vai falar sobre House of the Dragon. E nisso, meu povo, o que acontece? Eu vou falar aqui sobre como eu acho incoerente da série a profecia do Aegon ter chegado até a Rhaenyra, tá bom? Vocês lembram daquela profecia que o Viserys falou pra Rhaenyra? Então, é essa daí que eu tô falando. Então, bora aí se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. E lembrando aqui, mais uma vez, que aqui no canal tem vários vídeos sobre House of the Dragon. Vai lá dar uma olhadinha na playlist que tá recheada de conteúdo. Então, bora lá. Eu tô com a minha colinha aqui do lado, então não repara de eu estar olhando aqui pro lado, tá? Porque eu vou ler aqui o que tá aqui. Que é o seguinte. Na série, o Viserys fala o seguinte para o Rhaenyra. Há mais uma coisa que preciso dizer a você. Talvez seja difícil para compreender, mas deve ouvir. Nossas histórias contam que Aegon olhou para as águas negras de Dragonstone e viu uma terra rica, pronta para a captura. Mas não foi apenas sua ambição que o levou a essa conquista. Foi um sonho. Assim como Daenerys previu o fim de Valíria, Aegon previu o fim do mundo dos homens. Isso começou com um terrível inverno recaído sobre o distante norte. Aegon se deparou com uma escuridão absoluta ao cavalgar por esses ventos. E tudo o que habita dentro dele destruirá o mundo dos vivos. Quando esse grande inverno chegar, Rhaenyra, todos de Westeros devem se posicionar. E se o mundo dos homens sobreviver, um Targaryen deverá se sentar ao trono de ferro. Um rei ou uma rainha forte o suficiente para unir o reino contra o frio e a escuridão. Aegon chamou esse sonho de a Canção de Gelo e Fogo. Esse segredo foi passado de rei para herdeiro desde os tempos de Aegon. Agora você deve prometer carregá-lo e protegê-lo. Prometa para mim, Rhaenyra. Lá vem eles com esse prometa-me. Esse prometa-me já deu uma confusão antigamente. Não sei o que eles estão caçando com esses prometa-me, não. Mas aí o que pega, meu povo? Como o próprio Viserys falou, essa é uma profecia que era passada de rei para herdeiro. Logo, essa profecia não abriria assim, uma vertente para muitas pessoas saberem dela. Pois é passada de rei para herdeiro, ok? Colocou isso na mente? Vamos agora falar sobre a árvore genealógica dos Targaryens e como não teria como, gente. Não teria como isso chegar até Rhaenyra. Bom, aqui a gente tem a árvore da casa Targaryen, né? Começando aqui com o Aegon e suas irmãs. Bom, o Aegon, para ele convencer as irmãs dele a fazer parte disso, provavelmente ele contou para elas sobre esse sonho, né? Então, nisso, a gente pensa o quê? Então, as irmãs saberiam desse sonho, ok? Beleza. O Aegon teve 2 filhos, né? O Aenys e o Maegor. Só que ele decretou o Aenys como o herdeiro legítimo, né? Então o Aenys seria o rei, não o Maegor. Apesar do Maegor ter sido criado pela mãe dele, Visenya, para se tornar rei, né? Então, se a Visenya soubesse dessa profecia que era passada de rei para herdeiro, provavelmente ela contou pro filho dela, que é o Maegor. Ok, beleza. Então, nisso a gente tem o Aenys. O Aenys era o herdeiro legítimo do Aegon. Então, nisso a gente pensa o quê? Aegon contou pro Aenys sobre essa profecia. Ok. O Aenys teve toda essa penca de menina aqui, ó. Essas crianças aqui, meio perturbada. Aí, o que acontece? O herdeiro do Aenys era o Aegon Targaryen, o filho dele mais velho, que se casou com a Rhaena Targaryen.
e que provavelmente a amante dela é aquela que roubou os ovos, que foi parar na mão da Daenerys, lá em House of the Dragon, não, em Game of Thrones. Nisso, então, a gente crê que Aenys falou pro Aegon sobre esse sonho. Ok, se seguisse daí, tava tudo certo, só que temos o seguinte... Começa a chacina Targaryen. O Aenys morreu cedo. Ele morreu bem novo. Eu acho até que o Aegon era mais criança quando ele morreu. Então, não sei muito bem se ele chegou a passar essa informação pro Aegon, filho dele. Mas, Aenys morto, Maegor queria ser rei. O Maegor foi lá e fez o quê? Matou Aegon. E tomou o trono pra ele. E teve toda aquela treta, né? Do Aegon, o cruel, o Maegor, o cruel. E aquela coisa toda. Barbarizante. Nisso, chega Jaehaerys. Jaehaerys era filho de Aenys. Mas aí fica o questionamento. Por quê? Jaehaerys era o terceiro filho do Aenys. Então, logo que, se a gente for levar pro literal, rei para herdeiro, o Aegon, o Aenys, não teria contado pro Jaehaerys sobre essa profecia, né? A gente tem o Viserys aqui, que é o filho do meio, mas ele ficou meio que refém do Maegor por um tempo e o Maegor acabou matando ele em um determinado momento. Então ficou só o Jaehaerys. Aí nisso a gente tem que começar a elaborar várias saídas para essa profecia ter chegado na Rhaenyra. Por quê? A gente pode supor que o Aenys tenha contado para Alyssa Velaryon, que era a esposa dele. E a Alyssa tenha contado pro Jaehaerys sobre essa profecia, talvez. Não sei, né? Mas aqui a gente trabalha na suposição. Se a Alyssa tivesse contado para o Jaehaerys, o Maegor acabou morrendo também. O Maegor não teve herdeiros, então não teve para quem ele passar essa profecia, que novamente, supostamente, a mãe dele contou para ele. Então, Maegor morto, sem herdeiros legítimos, não temos aí para quem passar essa profecia. Então, temos aqui Jaehaerys. Vamos trabalhar na suposição que a Alyssa tenha contado pra Jaehaerys porque o Aenys contou pra ela. Tá vendo o que a gente tem que fazer? Todo um malabarismo aqui pra gente tentar jogar que essa profecia tenha chegado ao Jaehaerys. Porque, tipo assim, se fosse levar pro literal, o Aenys nunca teria contado pra Alyssa sobre essa profecia e somente pro Aegon. Só que os dois morreu. Aqui finalizaria, ali morreria essa profecia. Então aqui a gente já tem aí a primeira morte dessa profecia. Porque não teria o que fazer. Morreu. Aí nisso a gente tem o Jaehaerys. Vamos supor que ele sabe dessa profecia por meio da mãe dele. Jaehaerys teve 359 filhos, tá? Mas o primeiro aí que foi morrendo vários, gente. Os filhos do Jaehaerys foi morrendo um atrás do outro, tanto os homens quanto as mulheres foram um morrendo depois do outro, que por fim tinha ali os dois irmãos, que era o Baelon e o... Qual é o nome do outro? Aemon. Tem esses dois irmãos, que eram super irmãos, e deu uma tretinha ali que um morreu com uma flecha envenenada no olho, que eu acho que é o Aemon. Depois tem o Baelor, que é o segundo filho mais velho, que é esse aqui, que é o pai do Viserys. Aí rola essa treta toda, morreu toda essa penca de gente aqui. E nisso a gente chega no Conselho de 101, né? Porque o Conselho de 101 era o quê? Jaehaerys já não tinha mais herdeiros para colocar no trono. Então ficou entre Rhaenys Targaryen e Viserys Targaryen, né? E toda aquela treta de colocamos uma mulher no trono ou colocamos um homem no trono. Nisso deu de Viserys ir pro trono. Então, vamos lá. Se o Jaehaerys soubesse da profecia
que ele ouviu da mãe dele, então aí sim ele conta pra Viserys que chega em Rhaenyra, né? Tá vendo o malabarismo que a gente tem que fazer pra poder chegar na Rhaenyra? Mas eu não tô falando que seja impossível isso ter acontecido, até porque o Aenys era um boca aberta. Ele não serviria pra ser rei, ele era frouxo. Então, provavelmente, ele possa ter contado pra Alyssa. E a Alyssa protegeu o Jaehaerys até ele virar rei. E a Alyssa era meio paranoica também, então assim, não sei. Mas Jaehaerys contou pro Viserys, que contou pro Rhaenyra. E nisso a gente vai pra segunda morte dessa profecia. Por quê? Porque nisso a gente chega aonde? Na Dança dos Dragões. Então, Viserys contou pra Rhaenyra, logo que era a herdeira. E o Viserys, ele não nomeou nenhum desses filhos aqui como herdeiro. Então, ele não contou a profecia pra nenhum desses filhos. Então, Rhaenyra, sendo herdeira, ela conta pra quem? Pro Jace, que era o mais velho dos filhos dela, que provavelmente viria a ser rei. Só que o Jace morre. Primeiro o Luke que morre, depois o Jace morre, que era o portador dessa profecia. Quem é o próximo? Joffrey. Joffrey morre na Dança dos Dragões. O que acontece? Rhaenyra, quando o Joffrey morre, a Rhaenyra já tá tão paranoica, já tá tão louca das ideias, que acredito eu que não tenha passado pela cabeça dela passar essa informação adiante, porque assim, ela já tinha perdido 4 filhos, a família dela já tava um caos, toda revirada, ela tava sem o Daemon, que tava lá na puta que pariu, e toda essa treta que tava acontecendo ali, eu não acho que ela teria como passar essa informação pro Aegon, filho dela, que é esse aqui, ó, Aegon III. Eu acho que ela não teria como passar essa informação pra ele, porque gente, no meio de uma guerra, seus filhos morrendo, você tá com outras preocupações, não deve nem passar pela cabeça dela. Então, acredito que se essa profecia chegou até Rhaenyra, como na série mostra, e eu tive que trabalhar nas suposições aqui pra fazer essa profecia ter chegado a Rhaenyra, é aí que essa profecia morre. É aqui que a gente fica sabendo que essa profecia não chegou mais pra frente, né? Não foi pra frente. Porque não teria como essa profecia ter chegado lá, né, em Game of Thrones. Então, assim, bom, esse aqui foi eu chegando pra conversar sobre a profecia do Aegon e como ela pode ter chegado a Rhaenyra, mas, novamente, trabalhando toda em suposições, né? A suposição de que fulano falou pra ciclano, que aí passou pra fulano. Porque, assim, é o que a gente tem, suposições. Porque, que nem eu falei, se fosse levar pro literal, de que se ele seguisse realmente certinho, não falar pra outras pessoas fora os seus herdeiros, não teria essa profissão em House of the Dragon. Então, se realmente chegou na Rhaenyra, essa profecia morreu na Rhaenyra. Bom, esse foi o vídeo de hoje, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rochepierre, e me diz aqui nos comentários o que vocês acham dessa profecia, tá? Então, no mais é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, gente.